Olá, cidadãos fantásticos! Vejam o poder do acaso. Outro dia, eu e o Joaquim conversávamos com uma prima dele, que o Joaquim, nem tem muito contato com ela, até porque ela mora muito longe, mas ela estava visitando a família. E nessa conversa, o Joaquim, claro, fez uma brincadeira com a prima dele. E o que aconteceu foi, esta brincadeira desencadeou uma série de conversas que nós tivemos com essa prima antes dela partir. Falamos sobre a história de um povo e a matemática que eles estavam fazendo. Bom, nós tentamos descobrir a matemática que eles estavam fazendo com o auxílio da matemática que nós conhecemos. Então foi mais ou menos o seguinte: a prima do Joaquim, que é historiadora, contou a parte histórica e nós entramos com a parte da matemática. E depois eu e o Joaquim, inclusive, conversamos bastante sobre a sorte que tivemos de poder ter essa conversa com a prima dele. Exatamente. E o papel que a sorte ou o acaso às vezes toma em diversas circunstâncias. Mas isso talvez seja um outro assunto. Oi, Joaquim. Bom, verdade, é um bom comentário. Nós precisamos estar preparados para o que o acaso nos traz. Excelente observação, Joaquim. Até porque em ciência muita coisa é descoberta ao acaso. Mas isso em geral está associado à competência de alguma pessoa. Ou seja, como ela criou aquela determinada situação ou como ela foi capaz de perceber a importância de alguma coisa. Pensemos no caso da matemática. Você está tentando resolver um exercício ou um pesquisador em matemática está tentando solucionar um problema maior ou está tentando compreender algum fenômeno. Independente do nível matemático ou da sua fase na matemática, todas essas pessoas possuem algo em comum. Nenhuma delas tem o problema resolvido do nada. Ou seja, ninguém senta, chega e escreve de uma vez a solução. E se isso acontece, é porque existe uma história por trás. E que história é essa? A história é você pensar no problema, é você chutar algumas ideias, aperfeiçoar as suas ideias, tentar de novo. Note que tudo isso é você dando chance ao acaso. E vai do seu treino, do quanto você se preparou para estar pronto para perceber que as ideias que você precisa podem estar rondando os seus pensamentos. O que você precisa fazer é pegá-las e lapidá-las. É muito individual, mas quanto mais você treina, mais você desenvolve essa capacidade e mais natural tudo isso se torna. Pescador o quê? Que pescador? Ah, o Joaquim tem uma analogia para o que eu acabei de falar. Tudo isso se resume ao pescador. E as ideias são como os peixes. O pescador não sabe qual é exatamente o peixe que ele vai pegar, mas se ele passar por determinados lugares, talvez ele tenha alguma ideia de que tipo de peixe ele pode pegar. E o que ele tem que fazer é tentar pescar. E ele precisa jogar a vara até conseguir. E a pescaria não acaba depois que ele pegar o peixe. Ele precisa limpar o peixe para cozinhar. Ou seja, lapidar as ideias. Muito bom, Joaquim. Joaquim, eu acho que você deveria escrever um livro, sabia? Analogias do Joaquim. Hã? Nossa, verdade, bem melhor assim, vende bem mais. Seria Momentos de Sabedoria para uma Vida Melhor com Joaquim. Tá aí.
Tudo isso era para dizer que, dado o nosso interesse, conhecimento e curiosidade, nós conseguimos aproveitar este momento de sorte e lapidá-lo em algo maior. Concordo, Joaquim. Conversar talvez seja uma das melhores maneiras de se aprender. E qual foi esta tal brincadeira do Joaquim? Estávamos almoçando, eu, Joaquim e a prima dele, e o Joaquim, em um determinado momento, apontou assim para a mesa e falou para a prima dele: "Pegue aqueles 2 garfos, por favor." A prima, quando foi pegar, o Joaquim, claro, mestre na arte da zoeira, falou: Não, eu não quero mais esses 2 garfos. Eu quero apenas o 2." A prima dele, claro, ficou confusa. O Joaquim insistiu e disse: "Eu quero o número 2." Resumindo, por que o Joaquim fez essa brincadeira? Ele queria ilustrar que é possível pegar 2 garfos, mas não é possível pegar o número 2. O número 2 é apenas uma abstração. Foi então que a prima do Joaquim começou a se perguntar um monte de coisas, principalmente relacionada a números. O que são os números, na verdade? E foi muito interessante porque ela, de fato, ficou se perguntando. Ela nem perguntou pra gente, ela estava mais pensando alto, de tão fascinada que ela ficou com o assunto. E ela soltou um comentário muito interessante. Ela falou: "Estamos tão habituados com os números que, na verdade, não importa o que são os números. O importante é que eles podem ser usados." E para vocês terem uma ideia, só esse comentário dela já gerou uma longa conversa sobre ciência. Só que o melhor ainda estava por vir. E nesse contexto em que a prima do Joaquim está pensando sobre matemática, a formação dos números, o que são os números, ela solta a seguinte frase: "Nossa, isso me lembra do Plifo do planeta Tchuplifo e os primórdios da matemática desse povo." Podemos dizer que é justamente aí, nesse momento da história, que nós iremos começar a interpretar a matemática de um povo por meio do que nos contou uma historiadora. Absolutamente fascinante, né, Joaquim? Oi. Tá ok, diretora. A diretora acha melhor continuarmos num próximo vídeo. Mas fica aí para você pensar o que são os números. Talvez um bom exercício para você refletir é como que você acha que uma sociedade começaria a entender ou trabalhar com os números de uma maneira abstrata, por exemplo. Por hoje é só, mas não se esqueçam que a divulgação desse canal é muito importante para que esse trabalho continue. Então, se você não for inscrito, se inscreva. E ajude a divulgar também as nossas páginas do Facebook e do Instagram. Tudo chama Fantástico Mundo Matemático. Qualquer coisa, vá também na descrição desse vídeo. Tchau! É óbvio que eu não ia contar isso, Joaquim. Não, ele queria que eu desse detalhes daquela parte que ele fala para a prima dele: "Ah, pega aqueles 2 garfos." O que acontece é, a prima dele, baixaria, a prima dele tem a infelicidade de em algum momento falar o seguinte: "Você quer que eu faça o número 2?" E ele responde: "Só se você quiser ir no banheiro." Ele nem conhece a prima direito. Aí não, né?